Oi, amiga! Oi, amigo! Seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer ter você aqui comigo. Meu nome é Ariel, mas pode me chamar de Ari. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aí o seu like agora no início do vídeo, que ajuda muito. E se você tiver algum relato sobrenatural e gostaria de compartilhar, eu vou deixar um e-mail aqui na descrição do vídeo. Me envia lá, que eu vou adorar conhecer a sua história. Afinal, nem todas as histórias têm explicação, mas merecem ser contadas. E, gente, para o vídeo de hoje eu separei vários relatos que envolvem maldições. Então, sem mais enrolação, vamos lá? Pessoal, então o primeiro relato desse vídeo eu recebi de uma inscrita. Ela me enviou, pediu para manter o anonimato e obviamente eu não vou expor nem nomes, nem o local que aconteceu. E eu vou falar com vocês, esse relato eu fiquei em choque, na verdade eu fiquei... Como que eu posso explicar? Não tem nem palavras, porque eu senti um mix ali de tristeza, de revolta, achei pesadíssimo. Acho que foi um dos relatos assim mais pesados que eu já vi. Eu vou compartilhar com vocês porque ela me enviou a história, né? Pediu para compartilhar, nada mais do que justo do que contar para vocês. E eu acho que vale a pena aí deixar um comentário para que essa pessoa que viveu essa história se sinta acolhida, porque realmente é um relato pesado. Então, vamos lá. A história que vou contar é o tipo de coisa que nunca se esquece, mesmo que a gente queira. Faz quase 30 anos, mas ainda lembro como se fosse ontem. Eu tinha apenas 15 anos quando descobri que estava grávida. O pai da criança era meu namorado da época, um rapaz um pouco mais velho que morava na minha cidade, humilde, mas muito trabalhador. Morávamos numa cidade pequena, daquelas que todo mundo sabe da vida de todo mundo. Depois que meu pai faleceu, eram só eu e minha mãe. E minha mãe sempre se importou mais com o que os outros pensavam do que com o que realmente acontecia em casa. Ela se orgulhava de dizer que sua reputação era impecável, como se isso fosse mais importante que qualquer outra coisa. Eu sabia que minha mãe ia reagir mal, por isso escondi minha barriga durante meses. Eu usava roupas largas e evitava contato com ela. Eu não sabia até onde eu poderia esconder a minha gravidez ou o que eu esperava conseguir fazendo aquilo. Mas eu tinha tanto medo que achei que aquela seria a minha melhor opção. Mas um dia, quando eu já estava por volta do 4º mês de gestação, minha mãe entrou no quarto sem bater, logo após eu sair do banho, e me pegou ali sem roupa. Ela me olhou de cima a baixo e fixou o olhar na minha barriga. O silêncio pesou no ar. E então, com uma voz dura e fria, ela me perguntou: "Você é idiota? O que você tem na cabeça para arrumar filho com essa idade? Você acha que eu vou sustentar você, seu filho e seu namorado fracassado? Se depender de mim, vocês vão morar debaixo da ponte." Eu lembro que quis responder, mas tudo que conseguia fazer era chorar, enquanto ela continuava falando aquelas coisas. Como eu disse, eu já esperava aquela reação da parte dela, mas eu jamais poderia imaginar o que ela me disse a seguir. "E quer saber? Que o diabo amaldiçoe essa criança,
para que você carregue a vergonha pelo resto da vida. Aquilo foi como levar um soco no estômago. Eu deitei na cama aos prantos e só consegui ficar ali, imóvel, sentindo o peso de cada palavra dela, como se fossem veneno. Ela virou as costas e saiu batendo a porta, como se tivesse acabado de resolver um problema. Naquela noite, eu decidi arrumar minhas coisas e fugir para a casa do meu namorado. Eu sabia que, dali em diante, minha mãe não faria parte da minha vida. E, de fato, nunca mais a vi. A família do meu namorado me recebeu bem. E, apesar da casa não ser grande, arrumaram um quartinho só para nós e me ajudavam com o que podiam. Eu parei de ir à escola. Perdi o contato com os meus amigos e, como meu namorado começou a trabalhar mais para juntar dinheiro para as despesas do bebê, eu acabei me sentindo muito sozinha. Mas, ao contrário da minha própria mãe, a mãe dele se preocupava comigo e fazia tudo o que podia para me deixar confortável. Aquilo me ajudou muito. A gravidez ia bem até o 7º mês. E naquele momento já sabíamos que teríamos uma menina. Mas foi aí que comecei a sentir muitas dores e ter sangramentos. O médico explicou que houve uma complicação e que eu precisaria de repouso absoluto para garantir a saúde da bebê. Passei a ficar a maior parte do tempo deitada, dependendo da minha sogra para tudo. Aquilo foi péssimo, pois passei a me sentir ainda mais sozinha. Mesmo assim, consegui chegar até o 9º mês. Até que um dia comecei a passar muito mal e a sentir dores na barriga. Fomos para o hospital e os médicos disseram que teríamos que fazer uma cesariana de emergência, mas que pelo tempo de gestação daria tudo certo. De fato, o parto ocorreu bem. E quando acordei e colocaram minha filha nos meus braços, eu senti que nada mais importava. Ela era pequena, mas era perfeita. Alguns dias se passaram e, quando eu já estava bem recuperada, apenas esperando o momento de ir para casa, fui ajudar a enfermeira a dar banho na minha filha. E foi naquele momento que eu vi uma mancha que ficava nas costas dela, na altura dos pulmões. Era uma mancha escura e feia. Parecia uma queimadura. Eu fiquei em choque e perguntei à enfermeira o que era aquilo nas costas dela. Ela virou a bebê, analisou e disse: "Isso o quê? Eu não estou vendo nada." Quando virei minha filha para ver de novo, a mancha realmente não estava mais lá. Imaginei que devia ser cansaço ou os remédios que eu estava tomando. Eu tentei esquecer, mas naquele mesmo dia minha filha começou a passar mal. Ficou com febre e dificuldade para respirar. Os médicos disseram que era uma infecção e que ela teria que ficar no hospital por mais tempo. Foram quase 4 semanas até ela poder ir para casa pela primeira vez. Quando finalmente fomos para casa, eu estava bem apesar de tudo. Meu namorado continuava se esforçando e a mãe dele me ajudava com tudo. Mas a minha filha tinha saúde muito frágil. Ela adoecia com frequência e aquilo me preocupava demais. Outra coisa que me preocupava era a mancha que eu continuei vendo.
não era sempre. Às vezes aparecia quando eu dava banho ou trocava a roupa. Eu sempre me assustava e era só eu piscar, olhar de novo e a mancha sumia. Fui a um psiquiatra e fui diagnosticada com depressão pós-parto. Comecei a tomar remédios, mas continuava vendo as manchas. O médico dizia que demoraria um tempo para o tratamento fazer efeito. Então eu tentava esquecer aquilo. E teve ainda uma terceira coisa que me preocupava. De vez em quando, minha filha acordava chorando. Não era um choro comum. Era um choro como se ela tivesse se assustado com alguma coisa. Eu ia até o berço, pegava no colo, a acalmava e ela sempre voltava a dormir. Com o tempo, comecei a reparar que isso sempre acontecia às 3 horas da manhã. No começo, eu achei que era coincidência, mas depois reparei outra coisa. Sempre que minha filha ficava doente, um desses episódios de choro tinha acontecido alguns dias antes. Com uns 9 meses, depois de um desses choros, ela pegou uma gripe forte. Depois de outro, com uns 11 meses, teve uma infecção de ouvido que a deixou sem dormir por dias. Quando ela completou 1 aninho, eu e meu namorado decidimos nos mudar. Queríamos cuidar dela sozinhos, afinal, já tínhamos aproveitado muito da boa vontade da minha sogra. Achávamos que, num lugar novo, as coisas poderiam melhorar. Nos primeiros meses na nova cidade, parecíamos que tínhamos acertado. Ela ficou saudável por um bom tempo, sem nada grave. Mas numa madrugada, o choro voltou. Olhei no relógio, 3 horas em ponto. Alguns dias depois, minha filha ficou gripada. E a partir dali, tudo voltou. Cada episódio das 3 da manhã era seguido de alguma coisa. Eu já sabia o que esperar. E toda vez que ela chorava naquele horário, o meu coração já se preparava para o que viria. O tempo foi passando. As coisas continuavam acontecendo. Eu continuava vendo a mancha às vezes, mas sempre que íamos nos médicos e eu contava o que acontecia, eles diziam que não tinha nada de errado com a minha filha e que aquilo era devido ao meu quadro clínico. E eu sempre estava de volta aos psiquiatras que não faziam nada, além de me receitar um remédio diferente. E assim fomos seguindo a vida. E confesso que eu nunca fui feliz e nem livre de preocupação. Pouco antes da minha filha completar seus 3 aninhos, aconteceu de novo. Durante o banho, eu vi aquela marca horrenda, que sumiu logo que pisquei. À noite ela acordou chorando. Olhei o relógio e marcava 3 da madrugada. Eu fui até o quarto e a encontrei sentada na cama, os olhinhos cheios de lágrimas. Deitei na cama juntinho com ela e dormi ali, torcendo para que fosse diferente dessa vez. Poucos dias depois, ela começou a tossir. Achei que fosse uma gripe, mas logo veio a febre e a falta de ar. Fomos para o hospital, fizeram exames e o médico disse que era pneumonia e passou alguns remédios. Eu cuidei dela dia e noite, medindo a temperatura e tentando fazê-la comer alguma coisa. Mas ela só piorou. E ao voltarmos para o hospital, ela já ficou internada.
Os dias foram passando e eu não sentia que ela estava melhorando. Minha filha ficou dias internada, até que foi chegando o dia do aniversário dela. Eu conversei com as enfermeiras que já nos acompanhavam e expliquei que queria fazer alguma coisa para minha filha no aniversário dela. Elas me deram todo o apoio. Então acordei bem cedo para preparar um bolinho simples e fazer uma surpresa na tentativa de animá-la um pouco. Combinei tudo com o pai dela. Enquanto eu fui para casa preparar o bolinho, ele saiu para comprar um presente. Voltou para casa, me pegou e voltamos para o hospital. Chegando lá, nos dirigimos ao quarto dela, animados para fazer aquela surpresa. Mas quando chegamos ao corredor que ficava o quarto, percebi que o médico dela nos esperava na porta. E eu jamais vou esquecer o aperto no coração que senti quando vi a expressão de tristeza no rosto dele. Imediatamente deixei o bolo cair no chão e corri. Passei pelo médico já chorando, sem nem dar tempo para que ele falasse qualquer coisa. Entrei no quarto e encontrei minha filha deitada, imóvel, coberta até o pescoço. Toquei o seu rosto e senti o que mais temia: aquele frio. E aquela foi a pior sensação da minha vida. Eu apenas chorava e gritava pela minha filha. O médico conversava com o pai dela, mas eu sequer conseguia ouvir o que ele dizia. Eu sinceramente não tenho nem palavras para explicar o que senti. Me deram os remédios para eu me acalmar e quando finalmente eu fiquei mais tranquila, o médico disse que ela não respondeu a nenhuma das medicações que eles tentaram e por isso ela não resistiu à pneumonia. Mas no fundo, eu sabia que não era só isso. Eu sabia que tudo tinha começado naquele dia, quando minha mãe lançou aquela maldição na minha filha. Fizemos o velório e o enterro. E por muitos dias eu só ficava no quarto dela chorando. Mas com o tempo eu fui me recompondo e decidi escrever uma carta para minha mãe, dizendo apenas: "Você amaldiçoou sua neta e o diabo a matou, do jeito que você desejou. Mas quem vai carregar essa vergonha para o resto da vida vai ser você." Peguei aquele cartão que se faz quando uma pessoa falece, que por aqui chamamos de santinho. Coloquei no envelope junto com a carta e enviei para ela, sem usar meu endereço real. Infelizmente, aquilo tudo foi demais para meu namorado e eu, e acabamos nos separando. Minha mãe tentou contato comigo naquela época, mas ela era a última pessoa que eu queria ver no mundo. Então resolvi me mudar para outro estado para ficar ainda mais longe dela. Recomecei minha vida, me casei e hoje, quase 30 anos depois, tenho 3 filhos, lindos e saudáveis. Mas não tem um dia sequer que eu não me lembre da minha amada filha, meu pequeno anjinho que foi tirado de mim. Gente, eu fico sem saber o que eu falo depois de ler um relato desse, porque como que uma mãe
Uma avó tem coragem de desejar o mal assim para uma neta, né? Uma mãe tem coragem de desejar isso para outra mãe. É muita coragem, é muita coragem. Eu fiquei assim muito triste e revoltada, para falar a verdade com vocês. Mas, moça, eu sei que sua filha ela está ao lado de Deus e eu sei que pessoas que nascem e vão embora no mesmo dia, na mesma data, elas têm uma missão. Então, provavelmente sua filha ela veio à Terra, né, com uma missão, ela cumpriu a missão dela. Eu espero muito que você encontre paz no seu coração e é isso. Me conta aí, gente, nos comentários como que vocês se sentiram ao ouvir essa história, porque eu também quero saber a opinião de vocês. E vamos ao nosso próximo relato. Esse relato também é de um inscrito. Ele se chama Pedro. Muito obrigada, Pedro, por enviar o seu relato. E caso você tenha também algum relato sobrenatural e queira compartilhar, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo. É só me enviar lá que eu vou adorar conhecer sua história e quem sabe ela não seja a próxima história contada aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao relato do Pedro. Vamos lá. Oi, Ariel e amigos fãs de relatos. Eu sou o Pedro e a história que vou contar hoje aconteceu há muito tempo atrás, quando eu era bem jovem. Eu morava com meus pais e minha avó num rancho no interior. Um lugar grande, cheio de plantações, pastos e animais soltos. Era o tipo de lugar onde a gente conhece cada vizinho pelo nome. Mas também onde é difícil manter um bichinho seguro dentro de casa, por mais que a gente queira. Eu tinha um cachorro, o Capitão, que era muito querido, muito dócil e até minha avó gostava. E olha que ela nunca foi muito chegada em bichos. O Capitão sempre saía durante o dia e andava por todo lado. Mas ele sempre voltava no meio da manhã, que era o horário que eu dava comida para ele. Era só eu gritar: "Capitão, vem comer", que ele aparecia em meio segundo. Naquele dia, quando eu gritei, ele não apareceu. Saí andando pela fazenda, chamei, procurei, fiz de tudo. Mas o Capitão não aparecia. Depois de horas andando pela propriedade, decidi que ia procurar em todo canto, independente de onde fosse. Passei pelo cafezal, chamando pelo nome dele e nada. Foi então que tive a ideia de procurar no pasto da fazenda vizinha. Aquele pasto ficava bem na divisa com o cafezal do meu pai. Não fazia sentido procurar lá, mas resolvi seguir minha intuição. Quando fui chegando perto, vi uns urubus rondando. E aquilo já me deixou preocupado. Quando cheguei no pasto do vizinho, lá estava o Capitão, morto, com 2 marcas de tiro nas costas. Lembro que fiquei tão abalado que cheguei a vomitar. Voltei para casa correndo e chorando. Tanto que minha mãe precisou me dar um calmante. Até ela e minha avó ficaram tristes. Minha avó se sentou ao meu lado e me disse séria: "Eu tenho fé em Nossa Senhora. E a pessoa que fez isso com o seu cachorro vai ficar com as mãos negras pelo que fez. Eu entrego isso nas mãos de Nossa Senhora para que esse pecado seja julgado." Aquilo ficou na minha cabeça. Eu não sabia exatamente o que ela queria dizer com mãos negras, mas entendi que era uma maldição.
Achei aquilo estranho porque não imaginava que santos poderiam punir as pessoas. Mas como eu estava com ódio de quem tinha matado o capitão, desejei do fundo do meu coração que aquilo acontecesse. E respondi com vontade: Amém. Não se passou muito tempo, até que um dia o dono da fazenda ao lado, aquela do pasto em que encontrei o capitão assassinado, veio até nossa fazenda para conversar com meu pai. Curioso, eu fui junto para escutar a conversa. O vizinho queria saber se meu pai não poderia emprestar um funcionário da nossa fazenda por uns dias, pois um dos peões dele tinha se machucado e não poderia trabalhar. E como era período de vacinação do gado, ele não podia perder funcionários porque tinham muito trabalho para fazer. Ele disse que pagaria o salário do funcionário com acréscimo naqueles dias e que ainda recompensaria meu pai pelo transtorno. Meu pai concordou em ceder um funcionário dele e perguntou o que tinha acontecido com o peão. O vizinho então contou que foi um acidente doméstico, sem relação com o trabalho. O peão estava em casa fervendo água para fazer café e de alguma forma deixou o caneco virar e a água fervendo caiu sobre as mãos dele. Ele teve queimaduras de 2º grau nas 2 mãos. Quando ouvi aquilo, fiquei arrepiado. Na hora, lembrei do que minha avó havia pedido para a santa no dia em que o capitão foi morto, que quem fez aquilo ficaria com as mãos negras. Confesso que na hora fiquei contente. Pensei, então foi ele quem matou o capitão. Bem feito, ele teve o que merecia. Hoje, quando penso nisso, não sei se foi castigo, coincidência ou se realmente existe algum tipo de força que escuta esses pedidos de punição. Mas eu sei que depois daquele dia, passei a acreditar que certas palavras podem carregar um poder que a gente não entende. Essa é a história e quero saber do pessoal que escuta o que eles acham. Foi coincidência ou foi aquele peão que matou meu cachorro e foi punido por uma força superior? Abraços a você, Ariel, e aos colegas que escutam os relatos. Um abraço, Pedro. Muito obrigado por compartilhar aí sua história. E, gente, vocês vão me desculpar, mas se realmente foi esse peão que deu os 2 tiros no cachorro, ele teve uma punição, né? Teve o que mereceu mesmo, eu concordo. Comentem aqui se vocês acham que realmente foi esse peão que matou, né, o cachorro e que foi punido, ou que foi só uma coincidência, que talvez tenha sido outra pessoa, que isso não tem a ver. E eu também acredito muito que as nossas palavras, elas têm poder, sabe? As nossas palavras, o quanto você deseja uma coisa e expressa ela. Então, se você fala coisas boas, provavelmente essas coisas vão voltar para você. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Me conta aqui nos comentários. E então, meus amigos, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dos relatos. Se vocês gostaram, deixem seus comentários aqui, suas teorias. Eu adoro saber a opinião de vocês. E caso você ainda não tenha assistido os outros vídeos do canal, olha só este vídeo aqui. Gente, esse vídeo aqui tem cada relato impressionante. Agora, este outro aqui tem cada relato que vai explodir sua mente. Eu acho que vale a pena você dar uma conferida, viu? Então é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.